funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura, porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Não é do INSS. É o primeiro podcast 100% feito de RPPS para RPPS. Aqui toda semana tem episódio novo para você conferir por aqui. Para você que nos ouve, já siga o nosso canal aqui na sua plataforma de streaming favorita. Você vai acompanhar todas as notificações de episódios novos que chegam e ainda ajuda o nosso canal. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, é só buscar pelo @nãoedoINSS. Estamos lá nas principais redes. E hoje na nossa mesa virtual, o nosso bate-papo é com a RPPS de Manaus, no Amazonas, o Manaus Previdência. E aqui com a gente, Daniela Benayon, diretora-presidente do Manaus Previdência. Tudo bom? Oi, Rafael. Tudo bom? É um prazer participar desse podcast. O prazer é nosso de ter vocês aqui com a gente. É algo que eu queria trazer já fazia algum tempo, na verdade, e eu não consegui uma oportunidade de parar para conseguir conversar com vocês. Na verdade, eu sou réu, confesso nessa parte, tá? Eu gostaria muito de ter trazido vocês bem antes do que agora, mas finalmente conseguimos um contato aí para a gente conseguir trazer esse bate-papo pro pessoal aí. E, Daniela, aproveitando já de início aqui, né? O pessoal entender, porque a gente vê muito Manaus como referência, principalmente nas mídias, enfim, mas talvez muita gente não saiba como é que é a estrutura de vocês, né? Então, conta pra gente como é que é o Manaus Previdência, como é que tá essa estrutura da RPPS, quantos são a massa de segurança de vocês? Bom, a Manaus Previdência foi criada em 2005 como Manaus Prev, era um fundo com natureza jurídica de serviço social autônomo. Em 2013, houve uma reestruturação e aí então foi transformada em autarquia. A autarquia Manaus Previdência, vinculada à administração indireta do município de Manaus. De lá para cá, nós fizemos um trabalho de reestruturação, fizemos o primeiro concurso público em 2015 para estruturar a carreira previdenciária no município. E de lá para cá temos perseguido, né, a organização da instituição a participar dos prêmios, das certificações, que funcionam como um bom termômetro da nossa gestão. Nossa estrutura é bem enxuta, nós temos a presidência com 2 diretorias, a diretoria de Previdência e de Administração e Finanças. Abaixo dessas diretorias temos os setores respectivos, né? Os setores da área previdenciária e os setores da área administrativa. Além disso, temos a Superintendência de Investimentos, Procuradoria Jurídica própria, Controle Interno, Assessoria de Comunicação e Assessoria Técnica. Temos também os conselhos bem estruturados, Conselho de Administração, que aqui nós chamamos de Conselho Municipal de Previdência, e o Conselho Fiscal. E contamos ainda com o Comitê de Investimentos. Então, essa é a estrutura da Manaus Previdência hoje. Uma estrutura complexa para um RPPS que é jovem ainda, né? Que vocês são novos, não foram criados há muito tempo, como a gente vê exemplos Brasil afora, né? E vocês têm uma estrutura já bem montada, já bem complexa, né? Isso já dá, provavelmente, por conta da massa que vocês possuem hoje, né? Sim, nós possuímos hoje uma massa de 24 mil servidores ativos e 8.300 entre aposentados e pensionistas. Nós temos segregação de massa aqui em Manaus e os nossos fundos estão estruturados no financeiro, quem entrou até 2009, e no previdenciário, quem entrou no serviço público municipal a partir de 2010. Bacana de já ter essa estrutura assim, já ter tudo montado já desde bem cedo mesmo, né? E a segregação de massas, que provavelmente já deve ter sido algo que foi notado, essa necessidade, já desde a entrada mesmo do RPPS, né? Não é algo que você leva muito tempo até você notar que precisa vir dessa segregação. Talvez fosse uma solução já que já se via de entrada mesmo, né? Estava previsto desde a lei de 2005, que criou o Serviço Social Autônomo. Mas somente foi efetivada a segregação em 2013, quando houve a reestruturação e a transformação da Manaus Previdência em autarquia. Hoje o Manaus Previdência ele tem vários programas já, né,
os seus segurados. Eu estava dando uma conferida que vocês possuem o Prepara Prev, que fala sobre a pré-aposentadoria, o Vitalidade, que já é um programa de pós-aposentadoria. Também tem o Manaus Prev itinerante, que vocês passam palestras sobre educação previdenciária para os segurados, né? Como é que vocês têm se organizado com esses programas e qual que tem sido o feedback recebido do pessoal que tem participado desses programas? Até para passar para quem nos acompanha, às vezes precisa montar alguma coisa, alguma estrutura do tipo, né? E é bom a gente já ver com quem conhece bem do assunto para ver realmente qual o feedback que vocês estão recebendo. Todos esses programas, eles fazem parte do pilar do Progestão que trata da educação previdenciária e do diálogo com a sociedade. Todos esses programas, eles são administrados pelo psicossocial, que é um dos setores da área previdenciária, e claro que conta, né, com o apoio da gestão e de todos os demais setores da nossa estrutura. Você falou aí do Vitalidade, né, que é um dos nossos programas pós-aposentadoria. Nesse programa, nós trazemos os nossos segurados para dentro da Manaus Previdência e oferecemos a eles diversos cursos em parceria, especialmente com a Escola de Serviço Público Municipal e com uma fundação que é uma universidade aberta, né, da terceira idade, a FUNAD. Temos também outros parceiros em alguns projetos, mas mais especificamente com esses dois. E nesse programa nós oferecemos cursos de informática, de maquiagem, de fotografia, de zumba, de dança do ventre, oficina da memória, artesanato. Então, a cada semestre nós buscamos oferecer, agora depois da pandemia, de 2 a 3 cursos, tá? Mas antes da pandemia nós chegamos a ter 12 cursos simultâneos aqui. Isso tudo durante o ano ou eram cursos assim mais esparçados? Não, a gente tem os calendários para o semestre. Tá? Durante o ano nós temos cursos oferecidos aqui. E aí a prioridade são os nossos segurados, né, aposentados e pensionistas, mas também nós abrimos algumas vagas para a comunidade local. Legal essa ação de vocês aí de trazer esse tipo de coisa para os segurados e para quem realmente é mais interessado também, né? Que não necessariamente seja segurado de vocês. E aí, partindo para os outros, né, programas que você também citou, o Manaus Prev itinerante, ele ocorre em algumas etapas, né, ele engloba algumas atividades. Uma delas são as palestras itinerantes nas secretarias, tá? Qual é a nossa intenção com essa atividade? É informar os nossos servidores ativos sobre as regras de aposentadoria, sobre o funcionamento da Manaus Previdência e também esclarecer dúvidas, né? Porque há uma certa dificuldade. O tema Previdência não é um tema simples. Então, a gente percorre todos os anos, a gente tem um calendário nessas secretarias diversas para fazer esses esclarecimentos. Além disso, nós fazemos também reuniões com os RHs das secretarias, dentro desse mesmo programa, para esclarecer sobre, por exemplo, instrução de processo de aposentadoria, para que esses processos venham instruídos da forma mais correta possível, de acordo com as exigências do Tribunal de Contas, para que a gente consiga cumprir num curto espaço de tempo a concessão desse benefício. Nós temos prazos aqui para concessão, tá? Hoje nós trabalhamos com 25 dias úteis. Então, para que a gente consiga cumprir esse prazo, a gente precisa que os processos venham bem instruídos. E, além disso, a gente também dá treinamento para as secretarias dentro do nosso sistema previdenciário, que nós utilizamos o SISPREV, para que as secretarias consigam nos ajudar fazendo, por exemplo, simulações de aposentadoria para os servidores, sem que seja necessário eles virem até a Manaus Previdência. E, por fim, o Prepara Prev, que aí já é um programa pré, né, aposentadoria, nós fazemos em 3 módulos. Um que trata sobre a legislação previdenciária, até para eles entenderem os direitos e deveres. Um outro que trata da importância da preparação psicológica para esse novo estado, né, de vida, para essa nova fase, e um que trata da educação financeira,
que também é muito importante, né, considerando que, por vezes, a renda na aposentadoria é menor do que a renda enquanto a pessoa está em atividade. Geralmente, quem faz a explanação desse módulo é o Flávio Castro, que é o nosso superintendente de investimentos. E importante também essa última parte, porque nem todo mundo tem essa consciência, né, de que na hora da sua aposentadoria não vai receber necessariamente a última remuneração. Isso aí é mais para quem está na regra antiga ainda de previdência. Então, talvez muita gente que entrou mais recentemente tenha ainda esse pensamento. E não, você ter esse treinamento, você ter essa conscientização a cada pouco para entender, opa, a minha realidade é essa, é importante até mesmo para entender o funcionamento do RPPS e o que o RPPS tem feito, para não precisar também entrar em demandas judiciais, por exemplo, né? Sim, essa conscientização dos servidores é muito importante, porque nós estamos há 20 anos da mudança dessa regra, né? A regra da paridade, ela deixou de existir lá em 2003 com a emenda 41. E até hoje a gente ainda encontra servidores com a impressão de que vão aposentar com o último salário, né, da atividade. E não é verdade. Quem entrou a partir de 2004 não tem mais regra de paridade, vai pela regra da média. Né? Então, o servidor precisa conhecer a sua realidade previdenciária para se preparar para a aposentadoria. Né? Na verdade, o servidor ele deveria se preparar desde o primeiro dia que ele entra no serviço público, não aguardar ficar próximo da aposentadoria para buscar as informações, que é o que a gente vê acontecer, infelizmente. Não só no RPPS de vocês, né, mas eu acho que isso aí é consenso geral, né, eu não vou ter paridade, não vou ter integralidade, poxa, a minha colega de trabalho ganhou e eu não, por quê, né, isso eu acho que é dúvida geral, né, acontece com tudo que é RPPS. Deve acontecer, porque aqui acontece bastante. É o que eu brinco lá no serviço. Não, isso só deve acontecer no RPPS de Copenhague. Aqui no Brasil não acontece essas coisas assim, né? Acontece muito. Sim. E além desses programas, vocês ainda contam com outros projetos, né? Eu consegui identificar no site, pelo menos aqui, o Feliz Vida Nova, que fala sobre a integração dos novos aposentados, que eu acho que é uma ação muito pertinente mesmo ali. O Pensando o Futuro, que fala sobre os adolescentes pensionistas. Isso eu achei algo assim fantástico, que eu não vi em algum outro lugar isso acontecer. E o programa Acolher, que fala mesmo sobre os novos pensionistas, né? Quais são esses resultados que vocês têm colhido com esses projetos? E até queria dar uma ênfase um pouco maior também, né, justamente no projeto Pensando o Futuro, que é algo que realmente eu não vi em outro lugar, né? Você vê programas semelhantes em outros lugares, um grau mais desenvolvido, outros nem tanto, mas esse especificamente, assim, parabéns para vocês já de imediato, tá? Por estar tendo esse olhar para o pessoal. Bom, esse programa, o Pensando o Futuro, ele foi inclusive premiado. Ele recebeu um prêmio no ano em que ele foi lançado, um prêmio da ANEPREM. E esse programa, ele é voltado, né, para os pensionistas, os jovens pensionistas, os filhos, né, dos nossos servidores falecidos. O que a gente percebeu aqui no psicossocial? Que esses jovens não tinham preparo algum para a suspensão desse benefício, para o término. Tá? Então, o que acontecia? O jovem chegava aqui e dizia, não entrou minha pensão, o que aconteceu? Quando a gente ia ver, aquele jovem tinha completado a idade limite para receber o benefício. E aí, geralmente, estava fazendo faculdade, não trabalhava ainda, e se via de uma hora para outra, tendo que buscar o seu sustento sem preparo, sem direcionamento. Então, a nossa equipe de assistentes sociais e psicólogas, na época, propuseram esse programa, que consiste em preparar esses jovens para o mercado de trabalho. Então, a gente convida, né, a partir dos 16 anos até os 21, que é o nosso público-alvo. Hoje, a nossa lei paga, né, permite o pagamento de pensão por morte até os 21 anos, mas nós já tivemos períodos em que a lei vigente permitia até os 18. Então, por isso que a gente começa a preparar desde os 16 anos. E aí, nesse programa, a gente ensina a fazer o currículo, a se comportar na entrevista de emprego. A gente faz parceria com o Cine Manaus, que também é da estrutura da prefeitura, para cadastrar esses jovens, para que eles tenham prioridade
nas vagas, né, oferecidas pelo Cine Manaus. Fazemos simulações, né, dessas entrevistas de emprego para eles aprenderem a se comportar. Damos também um apoio psicológico e assim, ficamos realmente abertos, né, para ouvir as demandas deles e tentar encaminhar. É um programa muito bonito, né, muito assertivo e muito propício para essa fase em que os jovens se encontram. Realmente a gente nunca viu esse programa em outros RPPS. Tá? É um programa realmente inovador, né? Tanto que ganhou o prêmio de inovação da ANEPREM no ano que participou. Nós ficamos em segundo lugar na época, né? Fiquei até bem inconformada, porque eu achei que a gente merecia o primeiro, mas paciência, né? Não foi o que a comissão julgadora entendeu. Então nós aceitamos com muita gratidão o nosso segundo lugar. O Acolher também é um outro programa que tem essa visão psicossocial, né? Foi um programa que surgiu durante a pandemia, porque nós percebemos assim, as pessoas totalmente perdidas, né? Sem saber o que fazer. Né? Geralmente, quem cuidava de tudo era, né, o servidor que faleceu, e aí vem aquela esposa com os filhos pequenos, né? Todo aquele contexto familiar muito difícil, né, de um luto, e esse programa ele tem justamente essa intenção de acolher e orientar essas pessoas, né, orientar na solicitação do processo de pensão, na documentação necessária, e também fazer o acolhimento psicológico. Nós temos dentro desse programa uma parte que é individual, né, com cada pessoa participante, e uma outra que é uma terapia de grupo, que aí nem todos aceitam, né, participar, mas a gente faz o que está dentro, né, do nosso alcance e o que também é do desejo da pessoa. Inicialmente era só para os pensionistas cônjuges, né, o companheiro, mas no ano passado nós decidimos estender para outras pessoas que também estejam em processo de luto, né? Outros servidores ativos, por exemplo, que não é o servidor que falece, mas é o cônjuge do servidor, não era do município, mas aquele servidor vai passar também por esse processo de luto, né? Vai precisar de orientações também quanto ao processo de pensão em outro regime, por exemplo. E aí a gente se dispõe a dar esse apoio para o servidor e também para os nossos segurados, para os nossos beneficiários, né, melhor dizendo, para os já aposentados. E por fim temos aí o Feliz Vida Nova, né, que aí esse visa dar as boas-vindas aos recém-aposentados. Né? Nessa oportunidade, nessa reunião que nós fazemos, um encontro, nós apresentamos a estrutura da Manaus Previdência, apresentamos os nossos programas, dizemos para eles que eles vão ter possibilidade de fazer os cursos aqui, que caso passem pelo processo de luto podem contar com o Acolher, que caso tenham filhos, né, que futuramente se tornem pensionistas, vão poder contar com pensão no futuro. E aí a gente aproveita para divulgar nossas redes sociais, o trabalho que a gente faz e integrar realmente esse servidor para que ele não se sinta abandonado, né? Aposentei, agora não estou mais ligado à minha secretaria de origem, e agora, o que eu vou fazer? Não, agora a casa dele é a Manaus Previdência. Bacana essas ações de vocês. E, novamente, parabéns já pela ação de vocês ali do Pensando no Futuro, porque realmente é inovador. Aquilo ali foi nada menos que inovador mesmo. O RPPS do Manaus Previdência está passando por um censo previdenciário atualmente, né? Está sendo feito no modo online e o presencial, então ele é híbrido ali, né? Como é que tem sido essa adesão dos segurados aí no censo e principalmente na questão do formato online dele, porque a gente sabe que nem todos têm a facilidade de utilizar as ferramentas online, né? Como é que tem sido isso para vocês? Sim, nós começamos o nosso censo em outubro de 2022, passamos os 4 primeiros meses exclusivamente online. Nesse período nós conseguimos alcançar 54% do nosso público geral, né, entre ativos, aposentados e pensionistas. E depois nós vimos que seria importante nós termos pelo menos uns 2 meses de atendimento presencial para alcançar os 50% que faltavam. E assim nós fizemos.
tivemos uma boa adesão, né? Conseguimos fazer até o término 84%, né? Englobando presencial e virtual. E aí, no mês de abril, nós fizemos o que é nossa obrigação legal, né? Suspendemos os pensionistas que não compareceram da folha de pagamento. Foram quase 960 pessoas. E aí essas pessoas vieram fazer, né? Depois da suspensão, vieram fazer o censo e já está normalizado. Agora, em maio, nós fizemos a suspensão dos aposentados, também mesmo público, 1.000 e poucos aposentados suspensos, e estamos durante essa semana fazendo o censo dessas pessoas que apareceram após a suspensão. Mas resultado geral, eu não tenho dúvida de que vai ser muito bom, né? Porque de ativos nós já conseguimos ultrapassar o mínimo que o Progestão exige. O Progestão nível 4 exige 80%, né, de recenseados ativos. Nós já temos mais de 85%. E de aposentados e pensionistas nós precisamos alcançar 95%. Mas, na verdade, vamos alcançar mais que isso, porque como nos aposentados e pensionistas a gente tem essa previsão legal da suspensão do pagamento, né, no caso do não comparecimento, então a gente consegue alcançar praticamente 100% do público, né? Dos 95% que a gente precisa alcançar, certamente vamos alcançar mais do que isso. E legal essa sua fala de que o RPPS com a sua massa, né, inativos, pensionistas, é mais tranquilo de você lidar, você chegar no número mais próximo do 100%. E tem uma dificuldade realmente com os ativos nisso, né, de que a gente não foge um pouco da nossa alçada de RPPS, de conseguir trazer esse pessoal para conseguir fazer o censo, né? Vocês acreditam que, para esse público especificamente falando, né, os ativos, vocês vão conseguir trazer bons resultados com o censo em termos de informações colhidas? Olha, eu penso que sim. Foi feito um trabalho muito intenso pelas secretarias, né? Nós temos a figura do agente, né, setorial. Em cada secretaria tem uma pessoa de contato do censo, né, uma pessoa de contato nosso. Então, isso foi muito divulgado. O que a gente acredita que essas pessoas que realmente deixaram de fazer são aquelas que estão fora, né, ou por acompanhamento de cônjuge, ou licença médica, ou à disposição de outros órgãos, e acabam ficando desconectados, né, da gestão e não cumprem a realização do censo. Mas devem ficar pendentes aí dos 24 mil, aproximadamente 3 mil pessoas. A gente está trabalhando com esse número de 3 mil que talvez a gente não consiga alcançar. Mas para o estudo atuarial, que é, né, o nosso maior interesse, termos uma base de dados sólida para embasar o nosso estudo atuarial, eu penso que a gente já vai conseguir sim ter uma margem bem segura com esse percentual que a gente vai alcançar. Maravilha. E vocês têm várias premiações aí, né, por várias entidades, né? A Bipem agora, nesse ano de 2023, trouxe para vocês, Manaus Previdência, o 3º lugar em responsabilidade previdenciária, o 5º lugar em governança previdenciária, 2º lugar em investimentos, né? Além de ter um Progestão nível 4, então vocês já são premiadíssimos, né? E, no entanto, o índice ISP de 2022, que é a atual Ministério da Previdência, eu sempre tento fazer um ato não falho de falar Secretaria da Previdência, eu acho que é um esforço que toda a RPPS está fazendo agora, né? E vocês ainda conseguiram o índice C apenas na última avaliação do ISP. O que o RPPS já tem feito no sentido de melhorar esse índice aí? A gente tem feito o que cabe especificamente ao RPPS. O ISP, o Indicador de Situação Previdenciária, ele é medido em 3 pontos, né, em 3 pilares. O primeiro é a gestão. Nesse da gestão, a gente tem a classificação A, porque depende exclusivamente de nós, né, que é o envio dos demonstrativos e a certificação no Progestão nível 4. Os outros 2 pilares tratam do equilíbrio financeiro e do equilíbrio atuarial. Esses 2 pontos, eles não dependem exclusivamente de nós, porque para nós melhorarmos, nós precisávamos passar pelo processo da reforma da Previdência.
E aí, a reforma é algo que foge, né? Eu digo que ultrapassa os muros da Previdência. Exige, né, um esforço de todos, né? E é uma iniciativa, né, do Executivo com o apoio do Legislativo. E isso nós ainda não encontramos o cenário ideal, né, para o início dessas tratativas. Estamos acompanhando, né, o crescimento do déficit financeiro, do fundo financeiro, e vamos certamente, no melhor momento, adotar a providência necessária, como temos feito com todas as outras, né, exigências que nos têm sido postas, né? Então, após a gente vencer essa etapa da reforma da Previdência, eu não tenho dúvida de que seremos primeiro lugar em todos os prêmios, né? Porque quando a gente vai lá na pontuação, o que falta pra gente é a reforma da Previdência, né? E também vamos melhorar o nosso ISP consideravelmente, né? Até porque é para isso, né? A gente precisa adotar as providências administrativas, né, do ente para melhorar nessa parte do equilíbrio financeiro atuarial e, com isso, alcançar a melhor classificação no ISP. E trazendo uma última pergunta aqui para vocês, que além de todas essas premiações que vocês já têm, né, vocês também têm a certificação da ISO 9001, que é algo que não é todo mundo que tem. Vocês já possuem desde 2013, né? Como é que tem sido esse processo da certificação e o que vocês têm feito para a manutenção do ISO 9001 com vocês? Olha, a nossa primeira certificação ISO foi em 2006. Aí, depois do vencimento, né, do primeiro ciclo, a gestão não adotou as providências para renovar. Nós ficamos sem certificação até 2016. Tá? 2016, nós fizemos a primeira auditoria de ISO já após a reestruturação, né, que ocorreu em 2013, e conseguimos novamente obter a certificação. E de 2016 para cá, nós já passamos por 3 ciclos de auditoria e conseguimos manter a certificação. O nosso escopo é concessão de benefícios, tá? Então, aposentadorias e pensões, concessão e revisão de benefícios. Esse é o nosso escopo. Quando a gente foi para a certificação do Progestão, a gente já tinha essa experiência, né, da ISO, então tínhamos já meio caminho andado, né? Porque a ISO nos trouxe uma qualidade na prestação de serviço, uma organização que é necessário para que você preste um bom serviço público. E um bom serviço, né? Principalmente um serviço público, que é a nossa obrigação. E o nosso esforço, ele é diário, né? Para a gente conseguir manter. Eu sempre falo aqui para a equipe, é difícil você certificar, mas também é difícil manter. Aí o esforço é todo dia um pouquinho. Nós temos aqui um comitê multiplicador da qualidade, né? Desse comitê fazem parte servidores de todos os setores, né? Então cada setor tem uma pessoa responsável por fazer as atualizações dos fluxos, dos manuais, né? de todos os documentos da qualidade. Anualmente nós temos curso de formação de auditores internos. Passamos por uma auditoria interna 3 meses antes das auditorias externas, para ter certeza de que a gente não tem nenhuma não conformidade, né, e não passar vergonha na hora da auditoria externa. E assim a gente tem conseguido, né, tem sido uma boa prática de gestão, e a gente tem conseguido manter, né, os resultados das certificações e também nos prêmios, né, porque o que a gente faz? Quando sai o resultado final, a gente vai lá e verifica o que a gente não atendeu, né? E o que não atendeu, a gente já passa a perseguir como objetivo para no ano anterior a gente conseguir atender. Por isso que a gente tem, né, ao longo dos anos, acredito que tem 5 anos que começaram os prêmios da ABPEM, e a gente tem conseguido sempre estar entre os 3 primeiros, né? Porque a gente vai sempre perseguindo os quesitos que a gente não pontuou, cumpridos para o ano seguinte. E nas auditorias a gente segue os relatórios, né, de auditoria, as orientações dos auditores, o que eles deixam de oportunidade de melhorias, a gente busca implantar para no ano seguinte, quando novamente passar pela auditoria, a gente ter o que mostrar, né? Legal isso, porque não é simplesmente você mostrar o básico do teu serviço, né? É buscar excelência, né? Quais são os quesitos que eu não sou pontuado? Peraí,
eu consigo atender, eu consigo melhorar o processo, eu consigo melhorar minha performance. Vamos buscar isso, né? Talvez esse seja o grande quê que o Manaus Previdência tem para conseguir tanta premiação, e o ISO 9001 também, né, que acaba sendo meio que consequência do trabalho de vocês todos, né? Sim, as certificações e os prêmios, eles chancelam o nosso bom atendimento, né? A gente tem aqui 97, 98% de aprovação, né, do nosso atendimento. Recebemos muitos elogios na pesquisa de satisfação. Então, é essa prova que a gente precisa de que o nosso trabalho está fazendo um bom efeito, né, nos nossos segurados e beneficiários, que são o nosso público-alvo, né? E a gente trabalha sempre com planejamento estratégico, perseguindo novos objetivos, e agora a nossa visão no último planejamento estratégico que nós fizemos é de sermos uma previdência digital 100% acessível aos nossos segurados e beneficiários até 2025. Então, até lá nós teremos a previdência totalmente acessível virtualmente, mas sem deixar também de atender presencialmente, porque a gente sabe que algumas pessoas ainda têm dificuldades, né, com os meios de tecnologia, não têm acesso. Outros realmente preferem vir, né? É um passeio para eles vir a Manaus Previdência, rever, né, os servidores que já estão aqui há tanto tempo. É um acolhimento, né, que a gente também tem que estar preparado para atender, né, para abraçar todos que chegam aqui. Ah, legal. Daniela, queria te agradecer muito aí pela tua participação, por ter aceitado o convite de conversar com a gente, e queria deixar um espaço aberto para quem quiser falar um pouco mais com a Manaus Previdência, quiser tirar dúvidas, né, sobre os projetos de vocês e como que vocês são organizados aí. Como é que faz para entrar em contato? Olha, o nosso site, ele é bem completo. Lá nós temos na barra temos a transparência, e dentro da transparência temos o mais transparência. Lá tem todo o nosso trabalho, tem nossos manuais, nossos fluxos, o nosso plano de trabalho da educação previdenciária, da educação financeira, tudo que os RPPS, a sociedade, os órgãos de controle precisam para acompanhar o nosso trabalho, né? Então, o nosso site é sempre o local que a gente indica para as pessoas procurarem. As nossas redes sociais também, diariamente, né, nós publicamos boas notícias. E no nosso site tem o Fale Conosco, né? A pessoa que quiser enviar alguma dúvida, tem o Fale Conosco, tem também o número do nosso call center, a pessoa pode ligar e pedir atendimento. Olha, eu quero falar com alguém da área previdenciária, deixa o contato, nós vamos entrar depois com essa pessoa para esclarecer, para receber. Nós recebemos também muitos RPPS aqui, presencialmente, né, que vem fazer o benchmark para o Progestão, ou virtualmente. Nós também atendemos muitos virtualmente para esclarecer dúvidas. Bacana, obrigado mais uma vez aí pela tua presença com a gente aqui no nosso podcast, e queria agradecer também a cada um que nos ouviu até aqui, que semana que vem a gente volta, e voltamos ainda com o pessoal de Manaus. Vamos falar de investimentos no próximo episódio. Até lá!